consigo dar uma sinopse eficaz, é a história da civilização, do fim da que veio antes dela até o fim dessa. E nisso eu posso dizer, sem muitas restrições, ela vai acabar, porque tudo chega a um fim. Entretanto, mesmo nesse fim, há sempre algo depois. Pode ser bem diferente do que nós imaginamos, mas sempre há algo depois. O que acontece é que o que eu acho interessante no livro não é nem tanto dizer apenas tudo vai acabar um dia, acaba, mas o que é interessante não é bem isso, porque nós não lemos qualquer coisa e apenas para saber o final. Nesse livro, ela pretende resgatar hábitos, costumes, história, lendas e até mesmo linguajares de pessoas típicas do sertão. É com prazer imensurável que nesta noite faço a apresentação da obra literária de uma poetisa potiguar de Currais Novos. Eu sou essa pessoa que vocês viram aí. Simples, nascida na zona rural. Eu digo que nunca deixei de ser uma produtora rural. Eu nunca, até porque a minha vida foi entremeada entre a cidade e o campo. Perdoa esses poucos versos meus, perdoa, pois este baião é teu. Matuto no meio da fila. Não fez ao sapo a minha beleza? Comigo a divina natureza foi bem mais legal. Enquanto entre as flores vou voando, ficas aí coachando neste lamaçal. E a borboleta, bonita e orgulhosa, voava em zigue-zague toda a prosa do sapo a zombar. Passava uma rede de manhã, uma rede ou numa telha de manhã e outra à tardinha. E muitas vezes eram mais do que 2, 3, 4 de fome. Crianças que morriam de fome. Encontramos também Edna Furtado, né? Que também é uma professora de Currais Novos. Então foi um momento do Carmo, a professora Nina também. Então foi um encontro de amigos e amigas, né? Meus livros, eles nascem sempre de uma ideia. A minha novelinha, eu estava lá, era jornalista em 1979 e vendo meus amigos vivendo um tipo de vida que eu encontrava nos livros que eu estava lendo, dos beatniks americanos, aquela boemia, aquela coisa. E preocupado com as questões de loucura, de vida e morte. Eu vou contar uma história aqui de um camarada. Aí eu me sento, armo o argumento, armo o esqueleto e vou encher com o que eu considero literatura. Eu tive a infelicidade de ser um autor com um livro de estreia muitíssimo bem sucedido, né? Que os de Macatuba, ainda hoje eu encontro as pessoas que eu nunca vi mais gorda na vida, dizer, e os de Macatuba, como vão? Digo, morreram todos, né? Já não existem mais, entende? Esse negócio era tão sério que eu um idiota ainda, né, com restos de adolescência, né, já tendo publicado os de Macatuba e tendo havido um bater de lata muito grande aqui por conta de uma indignação que Newton Navarro teve, né, causada por uma provocação feita por Dailor Varela na orelha do livro, quando o livro foi lançado, que dizia, em outras palavras, ele dizia de alguma forma assim, o Novo se lembra disso, os de Macatuba, de uma certa maneira, não sei se ele usava exatamente essa expressão, mas dizia isso, o sentido era esse. É o primeiro livro de contos do Rio Grande do Norte. Era uma provocação sem tamanho, uma irresponsabilidade, uma doce irresponsabilidade do meu amigo Dailor Varela, meu querido Dailor Varela. Por que isso tudo? Eu estou dizendo isso exatamente porque Newton Navarro já tinha publicado aquele que talvez seja o livro mais interessante da contística potiguar,
que é, o Onofre vai ter que me perdoar, ter que dizer isso, porque nós ambos militamos nessa área também, né? Que é um livro chamado Os Mortos São Estrangeiros. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler esse livro é maravilhoso. Sobre essa incompetência para as imagens, né? Eu devia ter uns 12 ou 13 anos quando eu vi Julieta dos Espíritos, do Fellini. E aquilo era tão colorido, assim, era tão gritante para mim, que o filme é espetacular e a única coisa que eu consegui sentir era angústia. Era a angústia de não conseguir traduzir determinadas coisas que eu passei a vida inteira sentindo e não sabia dizer como. E eu entendia que eu precisava da imagem para dizer aquilo, mas eu só tinha as imagens em mim. Então eu precisava, de alguma maneira, externar isso, né? E a incompetência para a imagem me trouxe, eu espero, alguma pouca competência para a palavra. E foi a maneira que eu encontrei, na verdade, de fazer uma ponte entre o que eu vejo e o que eu posso dizer do que eu vejo. Eu lembro do André Gide dizendo uma frase que eu acho tão bonita, que diz que a beleza esteja em teu olhar e não no que é visto, ou não na coisa olhada. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Marcos, eu já liberei aqui o microfone. Precisa, para você ser ouvido, porque nós estamos ao vivo. Segura o microfone. Eu queria falar aqui, primeiro falar e depois perguntar, porque eu acho que o processo criativo, primeira pergunta. Se o processo é criativo, surge em vários lugares pessoas pensando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Isso me chamou a atenção, porque ontem à noite eu sentei para fazer uns poetrix e sempre eu escolho uma letra. Eu escolhi ontem a letra F. A palavra que eu escolhi ontem para fazer um poetrix foi fóssil. Fóssil. Eu não lembro do poetrix todo agora que eu fiz ontem, mas mais ou menos assim. Se você está na fossa, para sair da depressão, desenterre o fóssil. Aí vem você falar de Stephen King falando de fóssil e você falando de fóssil. Então, eu queria saber se pessoas em diferentes lugares, que isso tem ocorrido comigo sempre, pensam uma coisa e descobrem que aquilo já foi pensado por outra pessoa. Sebastião Bortoni é um veterano, viu, Melo? Colega nosso veterano, veio de Brasília para cá, trabalhou em muitos jornais aí pelo Centro-Oeste. Já é personagem da nossa quinta literária, né? Todas as quintas está conosco aqui. Bom, isso os psicólogos, né, evolucionistas chamam isso do inconsciente coletivo, né? Essa ideia. Eu acho que, no fundo, 7 bilhões de pessoas que vivem hoje, somando mais 1 bilhão de pessoas que já viveu, eu acho que nós somos um átomo só, né? Nós nascemos e continuamos sendo um átomo. Como disse outro escritor, que eu também esqueço o nome, nada do que é humano nos surpreende, porque nós somos feitos da mesma matéria, a gente pensa a mesma coisa, a gente pensa da mesma forma. No fundo, talvez, que a gente narre diferente, né? Eu acho que os pensamentos são os mesmos. No fundo, talvez o que importa é a narrativa que é diferente. Aliás, muitos escritores acham que o que vale menos é a história e é mais a narrativa, é a forma como você conta, né? O diferencial com que você faz a sua narrativa. Até porque, como seres humanos, as histórias que nós vivemos, que nós passamos, que nós sabemos outros, como dizia Julian Huxley, né? São 7 ou 8 histórias. É um homem que ama uma mulher que ama um homem que é traído por uma mulher que é traído por outra, né? E
um homem que mata um homem que é morto por outro homem. No fundo, são 7 ou 8 histórias humanas com repetições, né? E diferentes formas de narrar, né? E essas coisas se entrelaçam de formas muito... Aí entra a magia do processo de criação. Aqui tem muita gente que já escreveu livro, né? Tem outros que escrevem e nunca mostraram. Entra no processo de criação, no processo de fazimento da coisa, entram certas coisas misteriosas, né? Eu aproveito a fala de Osari quando ele fala de evolução, dos evolucionistas, e eu lembro perfeitamente do trabalho de Charles Darwin e de Sir Wallace. Um na Inglaterra, o outro lá na Ásia. E os dois escreveram sobre o mesmo tema, seleção natural. Então é possível, sim, duas pessoas pensarem ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. Eu tenho até uma curiosidade, e isso me fez ler bastante, sobre a história do DNA humano. Nós temos uma ideia do DNA como sendo propriedade do indivíduo, não é? Então, o DNA de fulano, DNA de cicrano, DNA de beltrano. E, na verdade, DNA da humanidade. Né? E isso é que dá a beleza da humanidade, isso que dá a riqueza da humanidade.